Muito bem, foram dias dedicados a refletir sobre o propósito, né? Eu imagino que por conta desse exercício houve momentos de ai, buguei, sim. Houve momentos de questionar, será que eu estou no caminho certo? Vocês lembram daquelas etapas que eu falei do propósito, né? Que ia ter a negação, que ia ter o entusiasmo, tudo misturado ali, né? Nesse movimento, né? E eu quero saber de vocês, antes da gente mergulhar mais no exercício e sabermos os detalhes, como você se sentiu fazendo esse tipo de reflexão? Você já tinha parado para fazer isso antes? Pode começar, Fabi. Não, eu não tinha parado para refletir dessa forma, assim, Uhum. tão profundamente. Alguns questionamentos, né, eu já tinha me feito, mas não com essa profundidade. Então, na hora de fazer mesmo os exercícios, eu li, assim, eu não fiz logo no primeiro dia, assim, fui olhando, levei dias, sabe, assim, aí parava de novo, olhava para ele e falava, acho que ainda não estou certa, voltava, então, acho que me deu essa inquietude de olhar e falar, será mesmo, né, que eu estou entendendo? São perguntas que deixam a gente, acho que um pouco mais inquieto, justamente por isso, né? Você olha tão profundamente que às vezes eu não estava me enxergando. Então, eu até falei, acho que a primeira fase, o primeiro passo, acho que foi o mais difícil. Uhum. Depois dele ficou um pouco mais fácil, mas até desempacar esse primeiro passo foi, ó, Sim. E suor e você, lágrimas. Laís, como é que foi? Eu achei bem difícil, assim, e eu não sei se eu tenho a mesma impressão que a Fabi, mas eu achei os passos seguintes mais difíceis do que o primeiro. Até, né, você me deu o feedback depois, né, para refletir, eu não consegui fazer isso ainda, e acho que hoje vai me ajudar mais, assim, né, a Sim. refinar um pouco mais do que eu já tinha feito, porque. Mas eu acho que tem umas questões pessoais também nisso tudo, né, de entender essa questão do propósito, e aí acho que cabe também para a gente pensar juntos, mas uma coisa é que o propósito está muito relacionado com o trabalho, e, e eu não consegui conectar tão bem as duas coisas, porque eu acho que a Laís de, sei lá, 5 anos, 8 anos atrás, eu acho que eu responderia isso muito mais fácil. E eu acho que eu estou num momento que eu estou justamente questionando o que eu achava que eu tinha como propósito. Então, eu já tinha me feito de alguma forma essas perguntas, talvez não de uma forma tão organizada, e eu achava que eu tinha isso muito claro, mas eu tenho. E é aquilo, parece que eu alcancei uma coisa que eu queria, que era trabalhar com o tipo de coisa que eu gostaria, da minha formação e tudo mais. E acho que hoje eu estou num momento muito de repensar, e eu estou com dificuldade de encontrar esses propósitos e até de entender exatamente o que mudou, Uhum. né? E às vezes até uma sensação assim, será que é porque eu não me importo mais? Mas eu me importo, só que eu sinto que é diferente. E eu tenho tido muita dificuldade de pensar nisso, assim, de Sim. tornar isso, Trazer para o de conectar, racional, né? trazer para o racional. Assim, eu senti que o exercício foi muito bom pessoalmente, para eu pensar também um pouco. Acho que eu era mais radical e estava muito ligada assim, no propósito do que eu faço, do trabalho, trabalho, trabalho. Aí quando eu tenho que pensar só em mim, eu tenho dificuldade. Só que aí eu falo, não, foi um bom exercício para eu pensar, só que eu tô com dificuldade de conectar, sabe? Como conecto isso com a minha vida profissional? E, enfim, não sei se é um pouco de cansaço às vezes também, sabe? De trabalho e de falar assim, putz, as coisas que eu gosto parece que não é nada relacionado ao meu trabalho, eu quero fazer outras coisas, assim, não sei. Boa noite! Ai, que princesa mais linda! Ela não tá ouvindo, né? Oi. Oi, Oi, lindeza, tudo bem? tudo bem? Que linda que Oi, você é! Eu sou a Tati, você é? Qual é o seu nome? Yasmin. Yasmin? Sim. Ai, que lindo seu Que nome! lindo seu nome! Oi, tudo bem? Tudo bem, e Não você? aguento. Tudo Já, não, não bem. quero mais não. Vamos conversar com a Yasmin. Bom, Chega dessa história. Chega do negócio de propósito. Vamos falar com a Yasmin. Ela é muito falante.
Adorei Beijinho. você. Um Ai, beijo. que delícia. Vai lá. Adorei te ver. Ai, É isso, gente. Vida de mãe. não, assim, gente, eu não tenho maturidade quando as crianças aparecem na minha mentoria. Não tenho. Eu fico imaginando assim, eu não tenho maturidade mesmo. Eu numa palestra, num palco, aí aparece uma criança fofa falando qualquer coisa, eu perdi totalmente o raciocínio. Acabou, né? Acabou tudo. Acabou-se. Já era. Linda, linda sua filha, Yasmin. Tá, Muito obrigada. linda. Bom, vamos lá. Pegando o gancho do que a Laís falou, a gente precisa pensar que o propósito, ele permeia a sua vida. Vocês tiveram a impressão de que isso já está em você? Né? De alguma maneira, isso já está aí. São coisas que você provavelmente até já tem presente na tua rotina, mas não de uma forma tão é, estratégica, digamos assim, né? E uma outra coisa que eu preciso dizer é que quando a gente tem um propósito muito latente, muito forte, principalmente quando a gente defende alguma causa, e essa causa se torna o nosso trabalho, o brilho disso se perde um pouco. Você sente isso, Laís? Bastante. Né? Então, de repente, o que falta nesse movimento é dar mais brilho para algo que é importante, que é um valor para você e não necessariamente está conectado com o processo do trabalho. Não está conectado diretamente com aquilo que você faz de rotina, mas com algo que você pode fazer com essa causa, né? Algo que pode surgir daí para que você se sinta muito mais conectada com a causa que você defende, né? E a gente vai aprofundar mais sobre isso no que diz respeito ao propósito como causa, mas antes eu quero falar com vocês sobre aquilo que você faz bem. Como foi para você olhar e dizer, você dizendo mesma, você mesma dizendo sobre você, o que você faz bem, sem precisar pedir a opinião de outra pessoa, um feedback de outra pessoa. Como é que foi isso para você? Para mim foi péssimo. Não conseguia de jeito nenhum. Assim, eu peguei a primeira coisa que de fato acho que é o que mais se sobressai e não saía do lugar. Eu não conseguia identificar absolutamente nada. Eu falava, meu Deus. E aí, essa hora que começou a conflitar se o que eu gostava de fazer era única e exclusivamente relacionado a trabalho ou na vida como um modo geral. Então, assim, foi bem difícil. Eu só consegui desempacar mesmo depois que eu levei para terapia. Que eu falei, gente, tô em crise. Teve ajuda da terapia aí, não? Típica. Eu falei assim, gente, não é possível. Eu falei, eu cheguei num ponto que eu não sei o que eu gosto de fazer. Eu falei, não, eu preciso fazer a terapia sobre como assim? Quem sou eu? Uhum. E aí que consegui mesmo, acho que destravar um pouco, entender, sabe? Assim, as respostas, na verdade, estavam todas ali. Mas eu não estava conseguindo enxergar. Quais foram as respostas que você trouxe, Fabi? Eu anotei aqui mais por cima, né? Escrever, que é algo muito, muito forte, né? Que está presente. Liderar, ler pessoas, trabalhar em equipe, alta capacidade de se reinventar, comprometimento. Dessas palavras que você trouxe, o que está mais forte? O que está mais latente que você percebe como talento? Que você faz muito bem. Acho que, assim, de tudo, o escrever e o ler pessoas são talentos, assim, que o escrever, acho que é um talento muito mais consciente, mas o ler pessoas é algo, assim, que eu não prestava atenção e que, de um tempo para cá, eu comecei a prestar atenção que era uma capacidade, assim, que não era, para mim, era tão natural que eu achava que todo mundo tinha essa mesma capacidade.
E assim, conversando com outras pessoas, até mesmo na terapia, explicando algumas coisas, é que eu comecei a perceber que não, que aquilo era uma percepção muito única, que, ok, deve ter outras pessoas, mas que não era tão comum, não era Uhum. algo que todo mundo observa da mesma forma. Uhum. Então, acho que é algo que eu faço muito bem, e que isso me ajuda principalmente na questão da liderança. Né? Eu consigo me antecipar a algumas coisas, eu consigo criar estratégias que a pessoa não precisou me pedir. Eu consigo atuar sem que ela precise me pedir. Assim, me deixa mais assertiva. Sim. Ok. E você, Laís, me conta um pouquinho como foi isso para você, né? O faz bem. Tipo, você falou aqui, né, de explicar, de ensinar, de se adaptar a ambientes diversos. Eu achei isso muito interessante. Falar em público, escuta ativa e sensível, organizar. A palavra organização, sistematização, tá aí o tempo inteiro, né? Como algo que faz parte de você. Estudar, pesquisar e também escrever. Como é que você percebe, dentro de todas essas coisas que você faz muito bem, que é algo muito mais forte, que está muito mais marcado? Acho que essa coisa do fazer bem, eu senti um pouco igual a Fabi, assim, de às vezes eu achava que era fácil para todo mundo e comum, e às vezes conversando com as pessoas eu entendia que não era tão fácil, né? E aí essa coisa da comunicação, acho que é uma coisa que é desde criança, assim, né? Que eu me reconheço desde criança como então era sempre meu irmão, vai você, pede para mim, fala você para mim, eu, tipo, era sempre, sabe, aquela criança que eles botam na frente e fala, vai você, vai pedir você, sabe? É uma Mas eu facilitadora de caminhos, de processos, de entendimento, de aprendizado. Inclusive, dentro do exercício de vocês, eu gosto muito de fazer uma análise profunda e eu observo, por isso que eu peço para vocês me mandarem a segunda etapa, né? E a gente conversar mais sobre isso, porque fica muito mais nítido para mim algumas coisas, como, por exemplo, palavras que estão marcadas nos discursos de vocês, né? Na escrita, na fala. No da Fabi, eu percebi muito o que veio para mim, tá? A minha sensação. Colaboração, escrita, liberdade, né? Seja liberdade geográfica, Sim, financeira, enfim, e mulheres, né? Tipo, sim. mulheres, mães, né? Tipo, todo esse pluriverso feminino presente como algo importante, como algo de valor dentro de todas as coisas que você falou. Já da Laís, eu anotei aqui todas as coisas que você me trouxe me levou muito a uma ideia de detalhe, de minúcia, de coisas explicadas, coisas que funcionam num processo de facilitar. Eu vejo você muito como uma facilitadora de processos, né? Processos diversos, assim, né? E uma coisa que me chamou a atenção no como é importante para você essa entrega é a calma, né? É como se você precisasse de tempo de qualidade para que essa facilitação acontecesse de maneira que para você é positiva. Faz sentido? faz todo sentido. E aí, a gente já vai aprofundar nas outras coisas, mas eu pergunto para você, hoje, dentro do que você faz, eu não estou falando só de trabalho, tá, gente? Quando a gente está falando de propósito, a gente está falando de quem a gente é na vida pessoal e profissional. Hoje, dentro daquilo que você realmente entende como uma vida cheia de significado, você vê que já está atuando com colaboração, com escrita, com liberdade, atuando com mulheres, né, de uma maneira mais ampla. Você vê que que o detalhe é importante dentro dos seus processos, seja na relação profissional ou pessoal. Você se vê como uma facilitadora, né, do aprendizado das outras pessoas.
Inclusive, a Laís colocou aqui no mundo, que o mundo precisa, né? Reduzir desigualdades, ter mais tempo, né? A coisa da qualidade do tempo, né? Praticidade e tal. Erradicação de doença, preservação do meio ambiente, né? Que tem muito a ver com aquilo que você acredita como causa. E a Fabi colocou aqui, valorizar igualdade de mulheres no trabalho, mais empatia com mães, mais colaboração e menos competição entre mulheres. Você vê que você já tem isso permeado no seu dia, na sua vida? Como é que é isso para você? Bom, hoje, por exemplo, eu trabalho numa empresa que é majoritariamente masculina, mas a gente tem muitas mulheres, né? Também tem uma boa quantidade de mulheres. E no time de marketing é onde tem uma maior concentração de mulheres, né? E a gente tem. Eu recentemente tive uma experiência assim, eu tenho liderado as mulheres, então eu acho que esse é um ponto que eu falo, né, sobre a gente trabalhar a igualdade, é algo que é importantíssimo. Tem no time de marketing, a gente tem mulheres que acabaram de voltar de licença maternidade, o que é muito importante pensar nessa questão da empatia, né? E tenho situações de competição também. Uhum. Então, assim, o meu esforço hoje é justamente mudar essa forma de pensar. A gente Essa tem uma cultura, pessoa, né? essa cultura. Tem uma menina que entrou recentemente e que ela vem muito forte com essa cultura de competição, sabe, o tempo todo. E eu percebi, assim, nessa última semana, principalmente, que um pouquinho eu já consegui mudar desse ponto, dessa cultura de animosidade entre mulheres, né? A gente está ali para se ajudar e acho que ganha todo mundo, ainda mais num ambiente que é majoritariamente masculino. Quanto mais a gente se unir, mais oportunidades a gente consegue alcançar, mais mulheres terão ali em papel de destaque. Sim. Então, assim, já faz parte do meu dia a dia, é algo que eu olho com muito cuidado e acho que eu tenho conseguido, pelo menos um pouquinho, se uma sementinha, eu já estou conseguindo plantar. E no seu dia a dia, como é que tem funcionado a sua relação, né, de colaboração com outras mulheres, né, com o seu contexto aí de maternidade, enfim? Então, eu participo de alguns grupos, né? Grupos de mulheres de social media, porque foi um grupo que me ajudou muito durante a pandemia. Eu precisava ali me reinventar, então eu precisava aprender. Então, foi um grupo muito legal que me trouxe. Então, a gente tem ali. Você pode oferecer mentoria gratuita para outras mulheres que também estão nessa situação. E a gente cria uma rede mesmo em que mulheres pedem ajuda para outras mulheres e a gente vai criando essa rede de colaboração, parceria, né? Então, se eu preciso de uma designer, vou buscar uma mulher. Então, a gente vai tentando dessa forma. Então, no dia a dia, eu tento fazer isso. Tento ajudar outras pessoas, assim, quando eu me ofereço na questão da maternidade também. Acho que a gente tem ali muitos desafios, né? Principalmente quando a gente vai voltar a trabalhar, como que a gente faz? Então, acho que está muito ligado ali no meu propósito de que quando a gente tem um filho e de repente precisa voltar a trabalhar, nem sempre as empresas estão preparadas para receber essa mãe. Muitas não querem. Eu, coincidentemente, quando eu fui demitida da empresa que eu estava, fui demitida eu e mais uma menina que tinha acabado de voltar de licença maternidade. Então, assim, as duas mães mais recentes foram demitidas. É uma sacanagem isso, né, gente? É uma sacanagem, né? Então, acho que no dia a dia eu tento colaborar da forma que eu consigo, assim, com as mulheres que estão mais próximas, tentando criar essa rede de apoio, seja para mulheres que são mães ou mulheres que estão ali tentando transicionar em carreira, ajudando a procurar trabalho, enfim, vou tentando indicar os caminhos que eu sei para todas elas. Então, isso é uma coisa que já está consciente aí para você, né? Sim. E para você, Laís, como é que tá isso? Você sente que
essas coisas, né? Utilizando essas palavras, né? O detalhe, o tempo de qualidade, essa expressão de você como facilitadora de processos de aprendizado. Você sente que isso já está aí fazendo parte da tua rotina? Eu sinto que isso faz parte da minha vida, assim, como um todo. Acho que não só no trabalho, né, como você falou. Então, o meu trabalho sou gerente de projetos, mas eu lido muito mais com gestão de pessoas do que de projetos, né? Então, assim, é como eu expliquei, eu trabalho com pessoas independentes. Então, não tem um time que é meu, né? Então, eu preciso ficar muito próxima das pessoas e entender, né, os tempos e tudo mais para que possa ter o resultado que a gente precisa, que a gente deseja. As pessoas são contratadas com seus escopos, mas eu que cuido, né? Então, de um cronograma e tudo mais. Então, eu estou sempre em contato com as pessoas, tentando facilitar ou deixar, fazer com que as coisas fluam de uma maneira agradável para todo mundo e tentando não ser injusta com as pessoas e tentando ser o mais compreensiva possível com as pessoas. Então, eu sinto muito. Oi? 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 Você está me ouvindo, Fabi? Eu tô, acho que o dela travou. Ah, tá. Eita. Oi, Laís, Eu estou volta. ouvindo você. Aí, Agora acho que voltou. voltou. Quer dizer, mais ou menos. Você tá travando em Fingiu que vozes voltou. diferentes. É. Você tá ouvindo a gente? Oi. Deu uma travadinha. Agora deu uma travada de novo. Bom, mas vamos seguir então, enquanto a Laís retorna para a gente Sim. conversar. Vamos falar nós duas aqui, gata, sobre aquilo que você ama, né? Você colocou ali falar, escrever, contar histórias, assistir séries. A Laís voltou. Alô? Tava Oi. conectando. Vocês me Agora ouvem? voltou. Pronto. Então Agora eu vou sim. voltar com a Vamos. Laís, depois eu vou contigo, Isso. tá, Fabi? Pra gente. Vamos Eu lá. troquei a conexão aqui. Eu estava ouvindo vocês o tempo todo, mas vocês não estavam me ouvindo. A gente não estava te ouvindo, estava totalmente travado. Estava travado em várias posições diferentes. Eu estava tentando sair da bolha. Mas conta, você estava contando como é que tá a sua vida aí. Se tá permeada por... Então eu sinto essa coisa da conciliação o tempo todo, da facilitação, e faz muito parte de mim. Então, essa coisa das injustiças e tudo mais, isso faz muito parte da minha vida, e tudo que eu faço é muito orientado para tentar não ser injusta ou não ser insensível às pessoas, assim, né? Nunca esquecer que eu estou trabalhando com pessoas, então acho que isso é uma coisa muito sensível para mim e que me pega muito também quando é o contrário, quando eu sinto que as pessoas são insensíveis, é uma coisa que me toca muito, assim, nesse ponto. Então eu sou... eu acho que não é sensível no ponto de não ser, quando alguém é assertivo, mas é mais de alguém ser passar do indelicado limite, né? mesmo. Passar do limite, exatamente. E eu sinto isso na minha vida pessoal também, então, da minha família, né, até essas coisas, assim, né, de querer que as pessoas estejam próximas, de querer organizar alguma coisa, de ser sempre a pessoa que quer comemorar, então nunca passa o aniversário de ninguém, então eu sou sempre essa pessoa que vai querer Mas fazer a as minha coisas acontecerem. pergunta agora é se você se sente motivada e feliz fazendo isso. Eu sinto, porém, eu acho que eu erro a mão em alguns momentos, e eu tenho percebido isso em algumas vezes. Então, por exemplo, essa coisa de querer ser muito sensível às pessoas, às vezes também faz com que eu Você não se veja, né? não me veja, e às vezes também não vai ser possível conciliar. Nem sempre vai estar todo mundo feliz. Eu tenho que tomar decisões, e eu faço isso constantemente. Só que isso também me vai Gera uma minando um pouco a tristeza. minha energia, sabe? Sim. De animação e tudo mais, porque às vezes eu sinto também que dar essa abertura, tem gente que lida bem com essa abertura, mas também tem gente que é folgada, né? Nesse Com sentido, certeza. especialmente quando eu estou falando de pessoas contratadas, que não têm um vínculo, né, de trabalho, por exemplo. Então as pessoas vão folgar, vão falando, tô nem aí. Às vezes o Rafael vê ele e fala assim, mas essa pessoa está sendo folgada com você não está percebendo, ela está sendo folgada, né?
Então, porque a pessoa fala, ai, não deu, porque isso, porque aquilo, eu fico com dó da pessoa, e aí, às vezes eu pego e vou fazer alguma coisa, e aí, a hora que eu vejo, eu já tô Assumindo responsabilidades que não são assumindo que não suas. são minhas, exatamente. Uhum. Então, eu acho que eu tenho percebido muito isso, e acho que esse é um desafio para mim também, sabe? Uhum. Mas eu me sinto feliz, então eu fico muito feliz, por exemplo, quando dentro do meu trabalho, enfim, quando a gente faz uma entrega e eu sinto que as pessoas estão motivadas e que elas estão conseguindo trabalhar em harmonia, ou quando eu tenho que fazer uma apresentação, eu tenho um pitch para fazer, sei lá, a gente vai apresentar uma proposta, tem que ir para uma reunião, e aí, né, saber que eu entendi o que a pessoa quer, que eu consegui entregar o que ela pediu, atender uma necessidade, uma demanda, e saber que você acertou naquilo, tipo, isso me motiva, eu fico muito feliz. Ou mesmo quando já tive alguns momentos de, sei lá, dar uma aula, ou de ensinar alguma coisa, e de, tipo, facilitar conhecimento no geral. Então, é uma coisa que eu gosto, que me faz feliz, assim, no geral. Mas acho que é isso, tem esses pequenos detalhes que às vezes no dia a dia Tem que ajustar, né? Eu costumo falar que a gente precisa ajustar o volume de cada uma dos nossos movimentos, né? Das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então, tudo bem você ser uma facilitadora de diálogo, de conhecimento, de pessoas, de processos, mas isso não pode fazer com que você não olhe para você. Quando eu falo de protagonismo, né? Não dá para falar de protagonismo se, por um exemplo bem dom de casa, né? Se você pega a louça velha é para você e a louça linda é para as visitas. Sim. Né? Não dá para falar sobre protagonismo se você pega a sua roupa boa para ir para a festa, mas, né, você se permite estar você para você de qualquer maneira. Entende onde é que eu quero chegar? Esse raciocínio de que eu me visto, eu compro coisas, eu sirvo coisas, eu deixo todo mundo feliz o tempo todo, e aí você começa a esquecer, né? Ah, eu sou mãe. Eu sou mãe, depois que eu sou mãe, eu não sou mais mulher, eu não sou mais uma pessoa. A pessoa que eu era deixou de ser. Não, a pessoa que você era antes da maternidade, ela ainda existe, só que com um objetivo, com uma perspectiva completamente distinta, né? Tem mais um serzinho ali que precisa da sua atenção, mas você não pode esquecer que você não é aquela pessoa, né? Você não é o seu relacionamento, você não é o seu crachá. Então, até aí a gente está alinhada, né? Nesse rolê. Vamos até esse rolê, Totalmente. minha gente. Com certeza. Porque isso precisa ficar muito consciente para você, para que essa mudança aconteça. Que você possa assumir seu propósito, que você possa assumir aquilo que te faz feliz, que te faz bem, mas não esquecer que o limite entre o que é uma pessoa abusando daquilo, né? E o que você realmente acredita que pode oferecer é você quem tem que dar. O limite está ali na tua mão ser colocado, né? E às vezes a gente vai deixando as coisas de um jeito que quando a gente vê não tem mais volta. É como se você se deixasse levar pelos acontecimentos e isso não é legal, né? Então, quando a gente está falando aqui, por exemplo, no exercício da Laís, quando você diz que ama viajar, explorar coisas novas, cozinhar com calma, tudo isso me diz muito a respeito sobre sensibilidade, né? Sobre se alimentar de coisas que não são as coisas técnicas, que não são as coisas pragmáticas, que provavelmente o seu trabalho, estou falando provavelmente só de usação, né? Seu trabalho está ali inundado disso. Então, quando a gente está falando sobre propósito, é olhar também para o que está faltando nessa balança. Será que você está abrindo espaço para explorar novas coisas? De repente, essas novas coisas pode ser uma viagem, pode ser um lugar diferente que você vai conhecer, uma pessoa nova que você vai conhecer, novas perspectivas sobre como fazer, faz, né? Como é que está isso, então, Laís, de
Você, por exemplo, você falou que precisa acontecer para. Eu te perguntei, né? O que precisa acontecer para que você trabalhe menos, tenha mais tempo de qualidade e tenha mais tempo com a sua família, com as pessoas que você gosta, para fazer as coisas que você gosta? Você ainda não me mandou, quando você puder, você me manda, tá? Que eu quero saber sobre Uhum. isso. Quer falar um pouquinho? Você já tem Posso isso falar? presente? É uma boa pergunta, né? Assim, acho que essa mentoria também vem disso, né? Mas de encontrar um pouco mais de equilíbrio, né? Eu acho dessas coisas. E, e até um propósito de ano novo, assim, né? Que eu fiz para mim, que tem duas coisas e que estão funcionando até agora, né? Que é voltar a ler, que é uma coisa que eu gostava que eu não estava fazendo mais, então eu me propus a ler pelo menos um livro por mês e eu tenho conseguido fazer essas leituras, então isso tem me deixado muito feliz. Outra coisa é, por exemplo, eu e o Rafa, né, meu marido, a gente falou assim, não, todo mês a gente vai conhecer uma cidade diferente. E, tipo, pode ser uma cidade qualquer, entendeu? A gente foi para Cotia, Mairim, sei lá, fazer qualquer coisa, mas todo mês a gente tem feito um passeio, assim, ou feito alguma coisa diferente também, mesmo que às vezes a gente fica assim, nossa, né, viajar é só, né, pegar um avião Pegar, e ir para muito longe, e não é isso, às vezes é um final de semana que a gente se propõe a fazer coisas diferentes, enfim, né? E acho que é isso, assim, eu tenho tentado buscar um pouco mais de equilíbrio, porque eu sinto que, por exemplo, o que eu preciso fazer, né? Hoje eu tenho liberdade no meu trabalho, eu acho que tem questões também pessoais para serem trabalhadas, né? Assim, no sentido de pegar um pouco mais leve, de entender que às vezes algumas coisas vão dar errado mesmo e tá tudo certo, depois a gente vai dando um jeito em algumas coisas, acho que é um pouco de maturidade nesse sentido que eu acho que também preciso para ter mais tempo, porque não é uma coisa de que eu falo, bom, eu tenho que, sei lá, não sei se é tipo trocar de trabalho ou o que eu faço para trabalhar menos. A gente tem o trabalho, né? E infelizmente é isso, tem que trabalhar pelo menos 8 horas por dia, porque senão você não vai dar conta das coisas que tem para fazer. Eu poderia trabalhar 4, poderia, mas acho que eu também teria que abrir mão para ganhar menos ou fazer Ou menos você coisas. pode se perguntar, o que eu posso fazer para trabalhar melhor Exatamente, ao invés de para menos, né? otimizar meu tempo, como que eu me Aham. organizo melhor, né? Como que eu trabalho melhor. Mas eu acho que eu fiz muito essa reflexão, inclusive, e que me fez passar por várias coisas, e aí eu cheguei à conclusão, falei assim, talvez eu realmente esteja sobrecarregada, talvez eu realmente estou recebendo muito mais trabalho do que talvez eu deveria receber. Será que não? Porque aí eu comecei a comparar com outras pessoas que trabalham comigo. Poxa, né? O outro gerente ele tem 5 projetos, eu tenho 9. Por que eu tenho 9? Por que ele tem 5? E a gente ganha a mesma coisa, a gente faz o mesmo trabalho. Por que que Talvez porque aqui está faltando ali aquele ou não, né? Então, será que sou eu que não estou falando não? Então, acho que é isso também que é uma outra coisa que eu tenho observado e tenho tentado me posicionar mais a partir Uhum. do momento que eu percebo. Então, eu falo, olha, não vou cuidar disso. E aí, deixa o prato cair também, porque às vezes eu sinto, né, que vou assumindo muitas coisas, porque falo, não, vai dar certo, vou dar conta, só que às vezes eu dou conta, tem um custo, né, de dar conta de todas Super. as coisas, É, e e é isso do tempo. Então, eu também tenho me disciplinado, né, a tentar não trabalhar. E o Rafael, ele sai super cedo. Eu não sou uma pessoa que consegue acordar cedo, muito cedo. Não consigo, assim. Eu não funciono muito bem de manhã. Então, eu realmente começo a trabalhar umas 9 horas, mas dá no máximo 6 horas eu paro de trabalhar, independente do que estiver acontecendo. boa. E é isso, É né? isso que eu ia Eu falar, tenho me né? disciplinado mais. Essa janela de trabalho, principalmente no home office, tem que ficar muito definida, né? Senão a nossa rotina vira um caos, né? Então, estabelecer essa janela de trabalho, pausa, trabalho, né? Porque precisa ter realmente essa pausa. Mas, além disso, começar a pensar na tua rotina, isso serve para as duas, né? De como você vai trazer mais daquilo que você ama para sua rotina. E não dá para ficar esperando férias.
é muito injusto a gente trabalhar um ano inteiro para esperar 15 dias, um mês de férias no ano para descansar. Ou mesmo trabalhar insanamente durante a semana, sonhando com os 2 dias de final de semana para descansar, que é mentira que você não descansa. Você vai dar conta de milhões de outras coisas, né? Então, é muito importante que o seu dia, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar sobre essencialismo, né? Que o seu dia tenha o seu momento de pausa, o seu momento de recarregar. Você, então, Fabi, que é mãe, tem que ter, é uma coisa assim que não dá para abrir mão, é saúde mental, assim, sabe? Você Exatamente. entregar melhor para sua filha, você precisa estar bem, né? E aí, já pegando a Fabi ali no pulo, né, que já abriu o microfone, você falou, né, sobre falar, eu imagino que é falar em público ou quando você fala de Falar. falar, Eu conversar. gosto de falar, eu gosto de falar, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir histórias, trocar Boa. ideias, sabe? Aí você colocou assistir séries, documentários, ler, viajar, estar com a família, né? Então são coisas que Isso, são importantes para você, mas isso. você já me respondeu lá, mas eu acho que é legal a gente trocar aqui também, que foi aqui no finalzinho, que eu te perguntei sobre. A Fabi já até me mandou isso tudo, né? O que mais você pode fazer para se aproximar, né, desse sonho de evoluir na carreira, ter estabilidade Sim, financeira e viajar para muitos isso. lugares com a sua família, né? Você vê como os desejos e os sonhos estão muito conectados com esse equilíbrio entre É, vida. Eu falo equilíbrio, mas a gente não consegue equilíbrio. Harmonia é, entre a vida pessoal e profissional. Vocês percebem isso? sim. As duas, né? Então, trouxeram essa imagem. Como é que tem sido para você, então, Fabi? Acho que hoje, assim, o equilíbrio é zero, né? Zero Não num tem ponto, equilíbrio. assim, que meu marido, ele voltou a trabalhar, ele estava desempregado, ele começou a trabalhar agora, então, né? Acho que acabou de fazer um mês que ele está trabalhando, uma coisa Sim, assim, e o que aconteceu, né? Eu tive uma mudança muito brusca na minha rotina. Ele estava aqui em casa, então ele me ajudava. A Yasmin, ela passa a manhã aqui, de tarde ela vai para a escola. Então eu tinha alguém para me ajudar de manhã. E aí, assim, da noite para o dia, eu fiquei sem o meu apoio. Então, eu tô sentindo muito, né? E tanto que eu falei, eu preciso esperar ele realmente trabalhando mais tempo, até comecei a pensar em colocar a Yasmin mais tempo na escola, um pouco mais de tempo, porque eu não estou dando conta e isso está me afetando nas outras esferas, né? Então, uhum, eu fico muito preocupada em dar conta com, né? Eu trabalho na parte da manhã, eu tento sempre fazer as coisas mais leves na parte da manhã, porque ela está aqui, ela demanda, às vezes, quero atenção. água, quero comer, quer atenção, e aí, na hora do almoço, eu tenho 40 minutos para dar o almoço, para trocar ela, para fazer a lancheira. Então, assim, isso está me gerando uma carga de ansiedade muito grande que eu não estou dormindo, né? Eu estou Sim. tendo muita insônia, estou tendo muita dificuldade. E aí é o que você falou, né? Eu preciso de um tempo de qualidade para mim. Eu me ajustei para tentar ir para academia na hora do almoço, para ter uma válvula de escape, mas não estou conseguindo, porque quando eu Você consigo tem um colocar tempo ela tão na pequenininho. perua, eu tô tão estressada que eu não quero Uhum, fazer nada, eu quero parar e ficar parasitando lá no canto. Então, se espelha, sabe? Então, tem sido muito difícil conseguir esse equilíbrio uhum. nesse momento, né? Eu tô E tentando tem arrumar estratégias para conseguir. outras pessoas que sejam rede de apoio, que estejam próximas, você também não tem. Não Não, tenho, né? não. Por isso que eu tô É mais pensando difícil. em aumentar o Escola. tempo dela na escola. Ela gosta, ela tá feliz. Ontem eu testei isso, né? Ela ficou muito feliz, ficou muito animada. A mãe que sofre, a filha tá nem aí para nada. Então, Sim. assim, pelo menos isso acho que me ajuda a ter esse equilíbrio de eu conseguir fazer as coisas, né? Eu até coloquei lá, eu gosto muito de ler, mas estou passando por uma ressaca literária terrível que eu não consigo Sim. sair dela, né? Ontem ainda eu fui trabalhar presencial, eu falei, não, eu vou lendo o caminho, porque eu vou ficar 2 horas E no o trânsito presencial, então, por e isso fui. você colocou a Yasmin na escola, tipo, o dia inteiro, né? Para você ir presencial. Ontem
poder ir presencial, eu coloquei ela o dia inteiro. E aí deu certo, e foi bem. E deu certo, assim, meu receio era como que ela ia se comportar de ter que ir mais cedo, almoçar lá, se ia ser tranquilo. Imagina, ela acordou hoje de manhã e falou, mamãe, hoje eu vou almoçar na escola. Não sei se foi um recado para minha comida. É assim, às vezes a gente cria muitos problemas na nossa cabeça, né, gente? Cria muitos problemas. Então, gata, acho que a Yasmin tá te ensinando qual é o caminho, né? Sim, sim, eu acho que assim, ela acabou ditando ali a minha insegurança, então ela vai mostrando que ela tá tranquila. Então, para mim também vai estar, né? Então, acho que Sim. vai ser um bom passo para que eu consiga equilibrar essas outras coisas e eu consiga ter tempo para mim, De repente né? começa, não sei se é fácil organizar, tipo, 3 vezes na semana, onde você É, coloca, né, a quantidade, tipo, aumenta um pouco mais a quantidade de vezes em que ela fica mais tempo na escola. Como é proporcionalmente a questão da grana? Até para você ajustar isso. Não sei se você paga a é, mesma grana para ficar todo dia ou paga um pouco mais, mas assim, a escola, como ela é uma escola pequena, então o custo é bem baixo mesmo, assim, para que eu pudesse deixar ela, acho que aumenta R$ 300 por mês, que não é Uhum. um valor alto Sim. diante de uma situação que agora meu marido Diante trabalha. diante da paz, Com o né? Diante da almoço, vida. exatamente, com a paz, com eu voltar a dormir como uma pessoa normal. Então, assim, Sim. é baixo, assim, se eu É. fosse gastar em Mas Rivotril, ia então ser mais caro. esses R$ 300 a mais você poderia colocá-la todos os dias na escola. Todos os dias com almoço. É, então, assim, é bem tentador. Eu acho, eu entendo, eu dou mentoria para muitas mães, né, que tem aquela coisa da culpa de deixar a criança, Mas e é por aí isso que eu não é coloquei. o Esse é o afastamento, e a motivo. criança vai sofrer, nananã. É, Deixa seu coração de mãe quentinho, começa com 3 vezes na semana, e vai aumentando, se for o caso, entendeu? Para você se... esse é o meu maior problema, assim, de eu olhar e falar assim, nossa, né, eu tô terceirizando o cuidado com a minha filha, porque é diferente, apesar de que eu tô trabalhando, né, eu não tô em Pois casa é. parada, Aham. mas é aquela sensação assim, acho que quando você tá indo trabalhar presencial, você não tem outra escolha, você tem que estar no, né, você tem que estar no Não Tem que lugar. tem fazer. opção. E aqui eu tô em casa, então parece que você fica com aquela coisa psicológica de dizer assim, cara, mas eu tô em casa. E eu tô levando lá, mas eu tô em casa, mas eu tô no trabalho, né? Exatamente. Então, acho que é essa mudança de pensamento que eu preciso ter de E é por entender isso que que eu vai ser sempre... melhor para nós duas, Com certeza. E é esse né? olhar, né? Que você é mãe, mas você também é profissional, você também tem um Sim, relacionamento, você também tem as suas próprias coisas. Assim como ela tem exato. as necessidades dela, você também tem as suas. E é muito importante criar esse ambiente, principalmente quem está trabalhando no home office, né? A gente precisa de um ambiente de trabalho É, para se sentir no trabalho. E sim, precisa ter um ambiente fora do trabalho para a gente sentir que saiu do trabalho, porque home office parece que está tudo misturado ali. É muito importante que vocês coloquem esse limite, né? sim. Qual é o espaço, qual é o horário, e não abrir mão disso, porque eu acho que a estratégia a própria Yasmin já te trouxe, não precisava nem de mentoria para isso. Obrigada, de nada. Mas é sobre isso. Vai começar quando, Fabi? Esse rolê? Eu quero já agora no começo do mês, já para, né? Já aproveita, já Já engata, paga, já vai vai. engatar. Muito Já bem. engata, já vai. E aí, a outra etapa do exercício foi sobre o que você pode ser paga para fazer. E eu senti também no exercício de vocês que daria para colocar muito mais coisas ali, né? E eu vou perguntar para a Laís. Laís, no teu exercício, você identificou algo que de repente poderia ser, que poderia te proporcionar, por exemplo, ter mais tempo de qualidade, ter mais conexão com outras pessoas, alguma coisa que de repente você possa startar, algum projeto que você possa startar, ou aceitar determinado projeto que pudesse fazer entrar uma grana, porque é importante, né? Que você seja paga, que isso seja rentabilizado, e que você não está fazendo?
teve algum insight em relação a isso? Tive, e inclusive é uma coisa que às vezes eu reluto um pouco com isso, que é a questão do ensino, né? Porque o meu mestrado me traumatizou um pouco com a academia no geral. Não sei se vocês já tiveram uma experiência assim, mas é aquilo, né? Acho que eu tenho vontade de dar aula, uma coisa que sempre tem aquela pulguinha assim meio atrás da orelha, uma coisa que. E aí, fazendo esse exercício, eu falei assim: será eu tô negando de novo que eu gosto de fazer isso, né? Porque eu sempre me sinto bem quando tem alguma coisa. Eu gosto de me preparar para falar. Então, todas as coisas que eu coloquei, então, quando eu coloco, né, coisas que eu gosto de fazer, de ensinar alguma Estudar, coisa, por exemplo. pesquisar, ensinar. E essa coisa eu senti que de todas as coisas, talvez essa seja a que mais me conecta com o restante, assim, que tem um pouco a ver com a questão de desigualdades também, sabe? Eu sinto que o conhecimento ele é muito elitizado, né? E tem toda essa coisa do quanto a academia é muito fechada, muito encapsulada, ela não tem conexão com a sociedade. E no Sim. mestrado eu sentia muito isso, e eu ficava assim, mas eu tô estudando tudo isso para quê? Para fazer o quê? O que eu faço com isso? E aí foi isso que eu falei assim, não, acho que eu vou trabalhar com consultoria, porque eu acho que eu consigo externalizar isso melhor, um jeito de ser mais prática. Mas, por outro lado, também você percebe, por exemplo, o quanto que o conhecimento ele não sai, né, da universidade, assim, quanto que isso é muito difícil. E aí, quando eu fiz esse exercício de pensar coisas que eu poderia, né, ganhar, eu sempre fico pensando nessa coisa de dar aulas, assim, né, da questão, até na minha área de conhecimento mesmo, que hoje é avaliação de políticas públicas, de projetos, né, eu trabalhei também no terceiro setor, então tem muito isso, né, como que as organizações, por exemplo, elas mostram que o que elas estão fazendo tem impacto, tem relevância, como que eu coloco indicadores nas coisas, como que eu tangibilizo questões sociais, por exemplo, né? Como que eu coloco valor na educação sem ser uma coisa, enfim, muito vazia, né? Então, essa é uma oportunidade, essa é uma coisa de que eu poderia, né, fazer e que conecta muito com o meu propósito, não sei se é o propósito, né, mas assim com as coisas que eu gosto de fazer e com Sim. a minha causa, assim, né, as minhas causas, eu acho que essa é a principal coisa E qual que seria o me fez formato pensar. disso? Quando você se imagina, é você numa universidade, é você numa roda de conversa, é você no online transmitindo conhecimento. Como é que você visualiza que seria algo? Eu imagino que seja presencial, pelo amor de Deus, não vai me se enfiar no negócio de online. Eu também, mas sabe que eu não sei, porque eu acho que eu tenho uma insegurança em relação ao presencial, porque eu sinto que os últimos 3 anos, assim, né, 20, 21, 20, 21, 23, né, basicamente, são realmente os últimos 3 anos, assim, foi um momento que eu ganhei mais visibilidade, que eu sinto que eu ganhei mais experiência profissional, e foi muito no online. E Uhum. eu sinto que o online também dá uma segurança diferente, Dá assim. um Então, também conforto, eu né? não sei como eu me sairia num presencial também, sabe? Porque todas as minhas experiências de ensino foram todas online. Então, Mas aí é que tá. eu não sei. Experiência. Alguém falou aqui que explorar coisas novas é algo que ama fazer, não é mesmo? Então, É verdade, né? Tem que, só tem que vai, ir, né? Tem só que vai saber tentar. se você se jogar. Mas É. como é que você se imagina nesse lugar? Por exemplo, tem alguma conexão que você já faça? Nossa, olha, eu lembrei de tal instituição que eu poderia entrar em contato, ou que faz sentido dentro do que eu acredito, dos meus valores. Tem alguma coisa assim na tua cabeça? Eu não sei se eu estou muito enviesada, porque né, tá sempre conectado com o que a gente faz, com o que está mais Uhum, acostumado. Mas, por exemplo, ONGs mesmo, né? Que são uhum. da sociedade civil ou que estão num processo de se organizarem ainda e que eu me vejo, por exemplo, ajudando ou ensinando como mensurar seu impacto, como mensurar sua transformação, como captar recursos com isso, né? Como mostrar o que você faz, como
Acho que isso é uma coisa que eu me veria fazendo, por exemplo, para essas organizações, que é um pouco do que eu já fiz, né? Em alguns momentos, hoje faço menos, porque hoje eu trabalho muito mais com governo do que com sociedade civil, assim, né? Com ONG, mas acho que é um pouco isso, assim, que eu acho que eu me vejo fazendo, talvez, não sei se cursos ou inserir um pouco nesses contextos. Uma faculdade, porque tem muitas faculdades hoje que tem, por exemplo, FAAP, né? FAAP que tem uns cursos interessantes e tal. Enfim, estou jogando aqui a ideia. Eu me vejo também, eu acho que também é uma possibilidade. Eu já escrevi, tipo, cartilhas, algumas coisas assim também, já tive algumas experiências nesse sentido de escrever conteúdo para cursos EAD, sabe? Então também já fiz uns 2, 3 trabalhos também disso, assim, de material didático, sabe? Sim. Então também Tem me veria. editoras também. Tem editoras que são focadas em conteúdo para estudo, né? E didático. Também pode ser uma oportunidade. O que eu É estou verdade. querendo com isto? Que vocês se abram para o universo do empreender sem abrir mão da sua vida. CLT, tá bonitinho aí, tá ganhando seu dinheiro? Tá massa, mas isso não dura para sempre, a gente sabe. Eu quero que vocês comecem a prestar atenção nos seus talentos e como rentabilizar esses talentos, né? Fazendo com que ele se conecte com coisas que te motivam, que são causas importantes para você. Então, dentro desse processo de mentoria, eu já tive alunas que, por exemplo, criaram consultorias, criaram mentorias, começaram a prospectar vagas internacionais, tudo isso para fazer com que o propósito, com aquilo que você ama, por exemplo, viajar, o que pode te dar a liberdade geográfica? O online pode te dar a liberdade geográfica. Então, mesmo agora a Laís está trabalhando home office, tudo 100% home office, né? Não é híbrido, né? O seu, né, Laís? Não. Então, tá 100% remoto e só não viaja porque o marido tá trabalhando presencial. Falei para ele tá me segurando. Ele é um obstáculo. Será que, através do marido, de repente, vejam se ele não consegue um formato mais híbrido ou que, né? Não sei o que A ele... gente fala sobre isso, inclusive, assim, é uma coisa que a gente pensa, às vezes, de temporadas, assim, né? Alguns meses, Exato. alguma coisa assim. Sim. Porque às vezes não dá para fazer tudo, porque a gente tem outras relações ali, né? Mas dá para através dele, né, facilitar essa vida. Mas o que eu quero é que você coloque foco, vocês duas, coloquem foco naquilo que pode ser transformado em ativo. E conhecimento, minha gente, é ativo pra caramba, tá? Então, Verdade. vamos pensar nisso. Eu queria que você, Laís, anotasse sobre esse formato de facilitar, de ser uma facilitadora, né? De repente, consegue aí um projeto onde você vai dar aula a cada X tempo, né? Que você possa se encontrar com outras pessoas, mas sempre conectado com aquilo que você quer modificar na tua realidade hoje que não está legal. Se você falar, eu quero ter tempo de qualidade, eu quero trocar com outras pessoas, eu quero, né, sair mais e ver outras coisas. Então, prioriza esse movimento de sair de casa nesse momento, porque eu não estou falando de sobrevivência aqui. Eu não estou falando de ganhar dinheiro para sobreviver, porque você já tem o seu trabalho. Eu quero que você se coloque numa posição de que você pode escolher qual é a instituição que você quer ensinar, qual é o projeto que você quer tocar, quais são as pessoas com as quais você pode fazer networking para que isso aconteça, tá? Então eu quero que você se coloque nesse lugar. Tati, mas e se eu amar o negócio e quiser chutar o pau da barraca? Beleza, mas você vai construir uma trajetória, construir, né, uma estrutura para que isso aconteça. Sacou? Onde eu quero chegar? Sim. Tá? Então anote isso aí que é missão, hein?
Da mesma forma, Fabi, você tinha me falado lá, né? Que dá consultoria, que dá mentoria, né, para pessoas que estão num processo de transição de carreira. Deixa eu ver aqui, que eu até anotei mais. Peraí, cadê? Aqui. Escrito, eu anotei que a Laís já me mandou o exercício lá, pronto lá. A Laís não, a Fabi. Escrita como meio de acesso a mães, isso foi o que anotei, tá? Nas minhas ideias. Tá. Escrita como meio de acesso a mãe, para que mães entrem no mercado de trabalho, né? Isso ficou Sim. muito marcado para mim na sua fala, né? Para que você possa ajudar, né, contribuir para que pessoas possam resgatar o protagonismo na carreira. Isso. Aí eu coloquei lá para você, tá? Mentoria e consultoria. Qual é o tema que você sente que as pessoas estão com mais dor, com mais dúvida, né? Que você poderia contribuir mais? Aí você pode pensar, poxa, Tati, mas eu não posso ficar saindo de casa mais porque eu tenho minha filha e eu já faço trabalho híbrido. Será que não dá para rolar um grupo como esse, assim, online, onde você consegue uma Sim. graninha extra de repente? Sim. Fazer encontros quinzenais? Começa a Sim. criar essas ideias. Porque às vezes a gente pensa que precisa ser algo muito megalomaníaco, mas trazendo de novo o exemplo dessa minha aluna que criou a consultoria, o que que ela fez? Ela profissional de RH, ela trabalha na Natura, CLT na Natura, e ela dá consultoria de posicionamento no LinkedIn para Que pessoas que legal. querem melhorar o LinkedIn e serem vistas, encontradas pelos recrutadores. Ela é recrutadora, ela sabe quais são as informações que As as pessoas. palavras-chave, as coisas importantes. E ela está Sim. falando para pessoas que estão desempregadas, que querem se Que legal. reposicionar. Ela não está se posicionando como especialista em LinkedIn, que trororó, que rará, Sim. para pessoas que já sabem tudo de LinkedIn. Não é isso. Você precisa olhar para pessoas que não têm o conhecimento que você tem e aquela coisa, uma sobe e puxa a outra. Quem que você pode Exatamente. puxar? Que não tem Sim. os mesmos elementos, não tem a mesma estrutura, não tem as mesmas oportunidades que você. Como é que você pode Sim. contribuir com essas pessoas? Então, por exemplo, essa minha aluna, ela fez uma consultoria que tem 4 encontros, né? Ela cobrou, acho que R$ 300 nessa consultoria. Ela precisava de grana rápida Sim. para pagar, ela estava cheia de dívida. Ela estava trabalhando CLT, mas o salário dela não é um salário alto, e ela precisava disso. Ela não está dando conta da quantidade de gente procurando ela Ai, para fazer gente, consultoria. eu quero isso na minha vida. Eu quero isso na minha vida. Entendeu? Eu quero não dar conta. Aí o que que Essa é a minha acontece? meta. Aí você pensa assim, Tati, mas ela fez um negócio de marca digital. Eu trabalho com marca digital, eu tenho um trabalho retado para fazer um lançamento de mentoria. Você sabe, né, Fabi? Punk. É Oh. punk. Sabe o que que ela fez? Eu falei para ela, olha, faz o seguinte, pega a sua rede de contatos. Ela tem uma rede pequena no LinkedIn, ela não é uma pessoa conhecida, famosa, não é essa pessoa. Não quebre todos os estereótipos de pessoa que faz sucesso, é a mesma coisa. Ela tem uma quantidade de pessoas que acompanham ela, tem umas amigas, umas pessoas que pediam sempre informação e ela dava consultoria gratuita para as amigas, para as pessoas que ela conhecia, né? E aí ela fez um formulário perguntando para essas pessoas, para a base de contatos delas, né, quais eram as principais dificuldades de se posicionar. O que ela tinha dificuldade de fazer o LinkedIn? A maioria dessas pessoas nem sequer tinham LinkedIn, né? Então é preciso você entender quem são essas pessoas que você quer ajudar, tá? Sim. Aí ela fez um forms, mandou esse forms para colocou lá no LinkedIn, colocou lá no Instagram, mandou para pessoas. Ela começou com acho que 5 consultorias. E agora ela está falando, Tati, como é que eu preciso encontrar com você? Como é que eu faço para organizar
Porque eu trabalho CLT e agora está na hora da gente pensar em Pensando. aumentar o valor para você conseguir atender a mesma quantidade de Sim, pessoas com um valor mais alto ou ver qual é a estrutura. Mas foi muito básico, muito básico. Primeiro, ela começou a entender quais eram as necessidades das pessoas. Daí, ela sim. entregou uma consultoria que conversa com essas necessidades. Aí você vai dizer, R$ 300 é pouco. Ok, né? Cada pessoa e cada mercado, cada público vai pedir um valor diferente, Sim, né? Mas ela estava falando com pessoas que não tinham R$ 300 facilmente. E ela queria ajudar com essas certeza. pessoas. Sim, E eram pessoas desempregadas também, né? Não faria muito sentido cobrar muito caro, né? sim, Exatamente. total. Então, Fabi, olhando para isso e pensando, poxa, eu posso dar consultoria, eu posso dar mentoria. Quem são essas pessoas que precisam da informação que eu tenho? Sim. Eu observando, até te mandei os prints, né, dos grupos, porque existe uma frustração muito grande. E é uma frustração naquele post que eu coloquei no LinkedIn, começou a brotar tanta gente que eu não sei quem são e começaram a me Conversando com seguir você sobre isso, né? porque se identificaram com aquela situação. Então, assim, eu penso que talvez uma mentoria, uma consultoria seja interessante, porque as pessoas estão ali envoltas. Por exemplo, um jornalista, ele hoje que trabalha numa redação e que não está vendo tanta perspectiva de futuro, ele pode migrar para o inbound marketing, ele pode migrar para o copywriting, ele pode migrar para o X-Writer, que é uma área que está crescendo absurdamente e que precisa de pessoas que escrevem, mas que olhem ali, por exemplo, para um aplicativo. Tipo, o cara que escreve aquela mensagenzinha engraçadinha no iFood, provavelmente é um jornalista ou é um redator publicitário que migrou e foi para essa carreira de UX Writer, mas que muita gente às vezes não conhece. Está perdido ali na redação e fala, e agora? Eu não sei mais para onde ir. E acontece. E por que eu pensei em mulheres? Justamente porque quando as mulheres engravidam, elas são as primeiras a serem demitidas. E aí chega naquele ponto de que, e agora? Como eu vou entrar numa redação e me dedicar 100% a uma redação em que você trabalha como se você não tivesse vida, família e nada mais? E agora tendo um filho para cuidar, como você se encaixa nesse mercado agora, que é tão agressivo? Eu vou te dar uma Sacou? cutucada. Experimenta, só experimenta pegar tudo isso que você me falou sobre as mães, mercado de trabalho, demissão, e fazer uma publicação no LinkedIn e perguntar quem aqui já passou por isso ou conhece alguém que passou. Chega aqui, vamos criar uma comunidade. Boa. Criarei monstros. Me aguarde. Só Para essa quê? mulherada. Por que que eu estou Para. falando isso? Para que você sinta a Sim. temperatura, né? Uhum. Começa a trazer. Porque o que que acontece? Às vezes a gente está criando algo novo e a gente pensa, mas quem sou eu para falar sobre isso? Eu sou uma jornalista aqui trabalhando com criação de conteúdo. Quem sou eu para ensinar alguém a fazer alguma coisa? Só que a gente sempre pensa em trazer nosso conhecimento pensando nas nossas referências, né? É. Aquelas pessoas que têm anos de mercado, que têm uma formação específica em determinada coisa e tal. Pô, não tem uma formação. Só que a gente esquece que quem está precisando desse apoio, desse help, né, para você se sentir feliz e para atuar nessa causa que você considera importante, são pessoas que não têm aquilo que você já conquistou. Então a gente não está Sim. falando com essas pessoas que tem o que você de repente vai conquistar, né? Que você Uhum, está sim. olhando como mirando como resultado, mas você vai falar com essas pessoas que ainda estão numa jornada para chegar onde você está, Sim. entende? Então você Sim. é Sim. referência para essas pessoas que querem chegar onde você está. Você tem elementos mais do que suficientes para entregar. E aí, toda a sua bagagem, lembra que eu falei, né? Toda a sua bagagem, toda a sua história de experiência,
experiência profissional e pessoal, vão potencializar isso. Então, a sua missão, Fabi, é entender primeiro quem são essas pessoas que você quer ajudar, onde é que essas pessoas estão. Então, começa a falar sobre isso no LinkedIn, começa a falar sobre isso no Instagram e utiliza as pessoas que você tem ali no teu radar. Começa a conversar no grupo de mães, de repente, né? Para descobrir onde estão essas pessoas e quais são as necessidades delas. Se você quiser fazer um forms e mandar como pesquisa, porque essa minha aluna fez isso como pesquisa. Tipo, eu falei para ela, não se preocupa com quantidade de resposta, porque às vezes a gente fica com aquela ansiedade, né? Ai, mas eu tive só 10. Não importa. Faça isso só para você entender quais são essas necessidades. Sem grandes expectativas. Por que sem grandes expectativas? Porque vocês já estão trabalhando, vocês não estão desempregados. Se você tivesse desempregado, eu iria dizer, não, gente, vamos fazer um negócio para ontem, né? Para ter dinheiro para sobreviver, mas não é o caso. Então, o que eu quero que vocês pensem com calma, com estrutura, com estratégia é como é que eu posso fazer para transformar o meu conhecimento em algo rentabilizável para que eu possa ter liberdade financeira e poder fazer melhores escolhas, porque vai que essa empresa que você está não é uma empresa que vai te tratar bem daqui a um tempo. Você escolhe sair dela e foda-se. Entendeu? Porque quando a gente não tem liberdade financeira, a gente fica realmente atado ali àquele lugar, né? Aceitando qualquer coisa, enfim. E, ao mesmo tempo, ao pensar nessa estratégia, analisar, poxa, o que eu amo fazer, né? Porra, eu amo estar com as pessoas, eu amo ter tempo de qualidade. Se você vai procurar um negócio que vai tirar teu tempo de qualidade, não faz. Entendeu? Agora, se for agregar aquilo que você já tem, massa. Então, é uma coisa positiva. Entenderam onde eu quero chegar? Sim? E tudo isso conectado a causas que são importantes para você, porque se não tiver conectado, se a sua vida, se a forma como você vive não representa aquilo que você acredita, essa falta de motivação vai sempre existir. Então, se eu digo, por exemplo, que tempo de qualidade é importante para mim e eu não tenho tempo de qualidade para mim, tempo de qualidade é importante para o mundo, né? Como foi que a Laís falou aqui? Deixa eu pegar aqui seu exercício. Você falou, né? Desigualdade, praticidade, as coisas mais práticas. Se eu estou dizendo que praticidade é algo importante, né? Essa facilitação é importante, e eu estou pegando a minha vida e transformando ela num emaranhado de... Não é difícil, né? Que não é difícil. Faz com que você não se sinta motivada, você não se sinta conectada com algo maior do que você. Porque, no fundo, o propósito é algo que já existe na gente, mas que é muito maior do que a gente. Né? Então, o propósito faz com que você queira compartilhar, deixar um legado, deixar algo importante no mundo. Mas isso tem que servir para você também. Isso tem que existir para você, para que isso possa ser compartilhado. A gente só dá aquilo que a gente tem. A gente só consegue oferecer para qualquer pessoa, em qualquer relação, aquilo que a gente tem. E aí você pode trazer isso para o relacionamento afetivo, para a sua relação com sua filha, para a relação profissional, para as redes sociais, o que for. Sacou? Então, eu gostaria que vocês olhassem para a frase do propósito, né? Lá no passo 3 já, né? Deixa eu abrir aqui. Naquilo que mais te motiva, no passo 3, né? Então, o meu propósito, o que mais me motiva na vida eu pedi para a Laís fazer, trazendo mais objetividade, porque eu quero que essa frase, que vai mudar, tá? Foi o que eu falei com vocês, a gente começou esse rolê agora. Ao longo do processo vai dizer, Tati, mas eu não sei se o meu propósito é esse, eu quero mudar.
calma. Os comos vão mudar e vão mudar muitas vezes, tá? Mas eu quero que vocês tragam uma frase, transforme tudo isso que a gente conversou numa frase que gere um movimento, uma ação. Por exemplo, para a Laís, né? A gente falou sobre ser uma facilitadora. Então, você se vê nesse processo de facilitação, você pode mudar isso, tá, Laís? Veja o que faz sentido para você. Mas ser uma facilitadora de quê? No que você gostaria de facilitar? Você consegue me responder? Não sei. Porque aqui você falou, né? Facilitar diálogos, e você já me falou aqui também que você fica feliz quando você consegue sistematizar as coisas de uma forma tão prática que aquela pessoa consegue chegar no resultado, ou o projeto, né, alcança um resultado, ou aquela equipe alcança um resultado, e você fica feliz com isso, né? Então, para deixar as coisas mais... uma frase como um mantra, eu gostaria que você me dissesse o que é o seu propósito, numa frase, um verbo no infinitivo para gerar uma ação, um sentimento de ação, né? Para quem você direcionaria esse conhecimento? Eu sei que a Fabi já falou lá das mães, né? Que é algo forte, é uma causa também para você. Por que isso é importante para você e como é que você poderia fazer isso? Fabi, você compartilharia o seu exercício? Como é que você fez? Aquele final? Esse que eu te mandei pelo Sim. WhatsApp? Se você Claro. se sente confortável de compartilhar, só para a Sim. gente trazer como... Está liberado a tela para você. Só para... Ah, tá. Esse do que, para quem, por que e como, né? Isso. É que eu compartilho até Pode compartilhar, você que sabe. Acho que é mais visual, né? Para a gente acompanhar. Tá, peraí. Acho que... Tá aparecendo, tá, né? Tá. Vocês conseguem enxergar legal? Que eu tô numa tela maior aqui, não sei se... Não, tá pequenininho, mas aí você vai acompanhando, vai falando aqui que a gente consegue. Então, agora sim. Agora sim. Então, eu coloquei aqui, né, o que, eu coloquei como ajudar profissionais da escrita a resgatarem o protagonismo em suas carreiras. E para quem? Mulheres que estejam insatisfeitas com as suas carreiras e precisam de direcionamento para se reinventarem, sem deixar o jornalismo de lado por completo. Eu pensei em jornalismo, que aí é a minha área de estudo, né? E por quê? Porque eu passei por essa dificuldade e eu sei que há muita gente perdida nesses questionamentos também. E como? A primeira ideia que me vem à mente é uma mentoria ou uma consultoria, mas como eu disse, né, eu não sei por onde partir, né? O que é, como montar uma mentoria ou como montar uma consultoria. Isso eu não faço ideia. Mas isso aí é só um processo. Entendeu, Laís? Entendi. Faz sentido para você? Mas eu confesso que eu tenho dificuldade, assim, de pensar um pouco. Talvez seja uma dificuldade de escolher também, sabe? Pode tirar o de compartilhamento, Fabi. coisas sem ter muita certeza, sabe? Nesse momento, você não é que você precisa escolher, na verdade é só aceitar aquele movimento, né? Aceita que dói menos. Então eu quero que você só se abra para algo que já está aí. Você provavelmente, ao fazer todas essas etapas do exercício, você já tem essas respostas. Só que o que você quer fazer é já estruturar um projeto gigante para fazer o negócio rodar. Não é isso que a gente vai fazer aqui. O que a gente está fazendo aqui é levando o nosso olhar para algo que servirá de filtro para as nossas escolhas, tá? Então, Tati, mas e se mudar? Não
não tem problema. Eu duvido que mude, mas não tem problema nenhum. Se você me disser, Tati, mudei meu propósito, não sei o quê. Aí a gente vai escarafunchar e vai descobrir que o cerne da coisa continuava ali, mas mudou como. Esse como vai mudar. É através de consultoria, é através de simplesmente trazendo mais movimento para a sua vida, né? De viagem, de novas experiências. De repente você consegue, através da decisão do seu propósito, né? Olhar para a tua vida profissional ou a tua vida pessoal e fazer mudanças para que isso se alinhe, né, àquilo que você percebeu como algo importante para você, né? Eu estou trazendo aqui palavras que eu percebi de maneira mais forte na sua conversa, né? Não só no exercício, mas o que a gente fala aqui, que são coisas que são importantes para você, que é essa estrutura, que é esse detalhe, né? Que é a sensibilidade da coisa. Não é só número, não é só dado, é também o que está por trás disso, né? O que alimenta essas relações, porque é importante para você que você seja uma facilitadora, mas que as pessoas também estejam felizes, né? Então, eu estou trazendo essas coisas para te dar mais elemento de reflexão. Mas eu gostaria que você transformasse isso numa frase. Eu quero que você faça isso. Para quê? Para que você saia um pouco dessa necessidade de estrutura de projeto e comece a dar vazão mais ao que você sente sobre você mesma, sobre o que é importante para você. Você não falou que está buscando significado nas coisas? É sobre isso. É verdade. Tá? Eu sei que é difícil. Tá bom. E você vai precisar de mais... Talvez você precise de mais tempo para trazer essa estrutura. Mas quando você disser para mim, Tati, por exemplo, a coisa de dar aula, né? Eu vou voltar na coisa do facilitar, porque aí pode ser de várias formas. Dar aula, pode ser a sua maneira, o seu diferencial pode estar na maneira como você transmite delega alguma ação, alguma função, enfim, alguma tarefa. Pode ser na maneira como você se relaciona de uma forma geral. Pode ser dando aula, pode ser, tá? Os comos, de novo. Como vai ter uma Pode mudar, né? quantidade de maneiras. Mas a essência que é ser uma facilitadora, você falou aqui, ser facilitadora de diálogos. Eu quero saber o que isso significa. Então, a frase do propósito precisa deixar mais consciente para você o que isso significa. Não é para que você faça, Tati, é para eu trabalhar com isso agora? Não, não é por isso. É só para você entender o que te faz feliz. Quando você estiver contribuindo para que mulheres que são mães cheguem a determinada posição, a conquiste determinado lugar, você vai se sentir feliz, motivada. Então, você vai trazer isso para o ambiente de trabalho. Você vai abraçar projetos que estejam conectados mais com as suas causas, né? Então, da mesma forma, faça isso trazendo aquilo que você ama fazer presente nessa ideia e a sua causa, que é o que o mundo precisa, tá? Então, eu quero que você esmiúce mais essa terceira etapa, que eu acho que foi o mais difícil para você, porque você está pensando no depois. Eu não quero que você pense no depois, eu quero que você pense em como você está se sentindo agora, tá? Deixa que o depois a gente vai ajustando, beleza? Tá bom, combinado. Tudo isso que a gente falou, acendeu alguma luzinha para você? Ou tem alguma coisa que você ainda queira... Não, acho que agora tá mais fácil, assim, é o que eu falei, para mim foi muito difícil, eu travei muito nessa parte aqui do exercício, assim, porque ou fica tudo muito no campo das ideias e eu sinto que eu tenho que trazer para a prática, eu já fico assim, não, mas aí eu já penso também que não é aquilo, e aí eu já
assim, fico criando muitos cenários, Você já sabe? quer Acho que estruturar esse é um dentro da pouco tua isso. realidade, né? Como se isso não fosse encaixar na tua realidade, é isso? Também. E aí eu fico pensando, mas aí eu começo a pensar também prós e contras, assim, meio que intuitivamente, eu já falo, não, mas acho que eu não, tipo, não, ou não estou disposta a algumas coisas, mas talvez seja também, enfim, acho que tem muitas coisas, né? Pode ser um pouco de insegurança, pode ser essa coisa, né, da exposição, tem muitas coisas, mas eu sinto que a gente conversando, e também foi legal ver o da Fabi, porque eu acho que ajuda a trazer isso para um pouco mais real, assim, sabe, de como estruturar um pouco mais o pensamento, mas diante de tudo que a gente falou e agora pensando, né, eu acho que um caminho que eu vejo, né, pensando nisso sobre o que fazer e essa coisa de ser uma facilitadora, de ser uma comunicadora, às vezes até, né, enfim, e quando eu falo de diálogos, acho que é isso, é de ser uma pessoa, e que tem a ver também com a coisa da adaptação, é de conseguir ser alguém que eventualmente vai fazer, sei lá, um diálogo com, por exemplo, um projeto que eu já trabalhei que era produto. Ai, não travou no ápice do negócio, Bem no auge no auge da ideia. E a gente fica assim, né, querendo Caramba. saber. Voltou! Ai, Voltei, gente. É tipo série, né, que a gente tá acompanhando, e aí série. tava assim, Atuei com um projeto que. Putz, não acredito! Ai, Parou. meu Deus, voltei. voltou. O duro é que eu continuo ouvindo vocês, Voltou. mas estão me ouvindo? Tá bom. Então, eu trabalhei com um projeto que era de café, que eram cafeicultores que trabalhavam era um projeto financiado por várias empresas de café, tipo Nespresso, Lavazza, várias empresas que estavam tentando recuperar uma bacia hidrográfica, né? E aí o trabalho era um consórcio, e aí ele reunia tanto produtores de café quanto desde os pequenos produtores e poder público, né? Então, assim, pessoal do Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, e tinha, inclusive, por exemplo, empresas que produziam agrotóxico, que era justamente quem poluía. Então, esse é o tipo de diálogos difíceis, mas que você entende que pode ter alguém. Então, eu gosto dessas situações, desses lugares Boa. também, por exemplo. Então, quando eu Uhum. falei de facilitar diálogos, também pode ser nesse sentido, de tentar encontrar pontos comuns, né? De atores muito diferentes e que precisam tentar achar alguma coisa em comum e que também está ligado com o meu propósito. Então, acho que talvez seja algo por aí, assim, que eu Boa. penso de Mediadora de conflitos. um pouco essa coisa dos conflitos, pensando de uma forma mais institucionalizada, assim, né? Mas sempre pensa em algo que você já é e que isso já existe. Tanto, ou que pode existir, né? Tanto no profissional quanto no pessoal. A gente não está falando Uhum. só sobre profissão. Quando a gente está falando de, por exemplo, de mães, você vai encontrar com mães o tempo inteiro. E toda vez que você empoderar uma mãe, né, ajudar nesse processo, você vai ficar feliz. A gente está aqui Sim. descobrindo quais são os elementos para isso, né? Então, da mesma forma, toda vez que você conseguir mediar esses conflitos, né, facilitar esse diálogo, você vai ficar bem, você vai ficar feliz. Mas de que forma você vai fazer com que isso possa vir a ser, né, algo que seja utilizado para você como um filtro? Então, por exemplo, chegou um projeto em que você vai ser uma facilitadora, uma mediadora dessas negociações, né, para encontrar um resultado em comum. Porra, você vai ficar felizona em fazer. Então, pô, chegou esse projeto, você vai ganhar bem, vai fazer aquilo que você gosta, vai dizer sim ou não? Vou dizer sim. Agora, se é um projeto que vai te deixar enfurnada, dentro de casa, sem contato com ninguém, só preenchendo planilha, só fazendo coisa, não vai te deixar feliz. Entende? Entendi. Boa. Eu Então, acho que. pode falar. Pode falar. Não, pode Não, falar. então pega essa ideia, né, do conflito, não importa o que seja, eu quero que você se permita
não ficar planejando muito agora. Agora não é hora de sistematizar, de organizar processos. Eu quero só que você se permita sentir aquilo que te move. Para você entender se hoje eu poderia, de repente, me colocar à disposição para determinado projeto em detrimento de outros. Ou, de repente, criar uma nova estrutura de como é que está a minha vida hoje. De repente, será? A empresa não tem nenhum escritório físico, né, que você falou? Tem, é uma base, um QG, né? Mas Que fica é onde? ocupado pelo escritório, é meio que tá sublocado, sabe? Virou meio que Ah, não tem ninguém tem uma empresa trabalhando. de contabilidade lá, Ah, mas da entendi. minha empresa não tem mais ninguém, entendeu? Tá Sublocou o todo no escritório, remoto. se a gente quiser, tem uma estação lá, mas, enfim, não tem Ninguém vai. muita conexão. Entendi. Mas começa a entender o que pode mudar na tua estrutura de trabalho, de rotina, de vida, para que isso se adeque mais àquilo que você acredita que é importante, que é um valor. Então, se mediar, ser uma comunicadora, uma mediadora, você está fazendo isso dentro da tua rotina? Como é que você pode trazer mais disso, seja na vida pessoal, seja no profissional, seja criando novos projetos, né? Se abrindo para explorar novas coisas, que é algo que é importante para você. Uhum. Ajudou? Sim? Ajudou. Boa. E aí, estamos chegando lá nos finalmente, né? Quando vocês preencheram o quinto passo, veio algum insight, alguma coisa que estava guardadinha aí sobre suas lutas, sobre os seus demônios, sobre aquilo que te incomoda, que você não estava colocando muita atenção e de repente tá rolando muito na tua vida hoje? Já vai olhar o exercício para me lembrar. Deixa eu me lembrar. Eu vou lá olhar para lembrar que eu escrevi. Eu quero saber Acho que se tem muito disso que está rolando e onde é que isso acontece. É no pessoal, é no profissional, como é que tá? eu não sei se eu entendi sua pergunta. É em relação a tudo que a gente respondeu do quinto passo ou é alguma coisa específica? O quinto passo tem a ver com a comprovação daquilo que é importante para você, né? A contraprova, na verdade, né? Sim. Então, tá, se algo é importante para você, mas está acontecendo o contrário do que realmente te deixa feliz, o que te deixa realizada, né? E a minha pergunta é: quando você respondeu qual é a sua luta, quais são os seus demônios e o que te incomoda, isso tem acontecido muito na tua vida, no pessoal ou no profissional? Onde é que está localizada, onde é que está concentrada essas lutas, né? Olha, acho que agora ficou mais claro. Eu acho que nas duas esferas, porque eu frisei aqui sobre a falta de confiança e insegurança, então ela está na esfera pessoal e na profissional, mas ainda assim eu acho que pensando aí em propósito, pensando no que eu quero para minha carreira, por exemplo, é algo que atrapalha bastante e atrapalha hoje ainda, Uhum, né? uhum. A questão da falta de confiança, da insegurança. Eu vi que você colocou aqui, né? Que tal sua motivação for a conexão com as pessoas e não a produção insana de conteúdo? Eu acho que isso é uma das coisas que eu observo que Te também trava também, né? pode ser uma frustração, né? Não só para mim, como para essas pessoas que eu viso ajudar, porque você que trabalha, que precisa do marketing digital, entende que criou-se uma obrigação frenética de se criar conteúdo o tempo inteiro. E nem sempre os conteúdos são de qualidade, a gente é bombardeado por conteúdo o tempo inteiro, e aí isso se perde, né? E isso é levado para algumas profissões, por exemplo, na área da escrita.
O copywriter que é de sucesso é o cara que escreve porque ganha milhões. E aí a pessoa se frustra porque gasta caro num curso e quando vai ver, não, ele não vai ganhar 1 milhão no primeiro copy que ele fizer. Pelo contrário, esse vai ser 1 em 1 milhão, mas Exato. a maioria vai conseguir ter um emprego digno e vai conseguir sobreviver, e vai conseguir pagar suas contas, e vai conseguir, de repente, viajar com a família no fim de semana, mas não vai ganhar 1 milhão, né? Uhum. Então, acho que isso que acaba frustrando um pouco nesse caminho, né? Então, acho que tem um movimento para uma produção de conteúdo um pouco mais, né, slow down, para ver se as Sim. pessoas, No que né, faz sentido para você, né? Eu acho que isso é muito exatamente. importante, a gente se questionar o que que faz sentido, o que que não faz, porque não É, adianta ficar fazendo copy-paste, né? Copiando, colando, porque exatamente. não é o que serve para a Laís não vai servir para a Fabi, o que serve para a Fabi não vai servir para a Laís, cada um tem o seu contexto, e é assim, assim somos, quase 8 bilhões de pessoas no mundo totalmente Sim. diferentes, né? Eu, Mas eu, eu quando olho você... isso daqui, eu fiquei muito, desculpa, né, só Fala, concluir pode assim que falar. eu fiquei muito insegura com essa questão. E quando você fala, né, que tal escrever uma vez por semana? Acho que é ótimo, e aí bate a insegurança. Às vezes eu escrevo um texto, ele fica guardado no rascunho. Eu sou uma jornalista formada há 18 anos, eu tenho experiência. Eu escrevo o dia inteiro sobre tudo, sobre qualquer assunto. Mas quando é para mim, eu travo, eu escrevo, olho, não consigo gostar do que eu escrevi, fico extremamente insegura de postar aquilo, é horrível. E de onde Então, isso essa vem? insegurança me trava. Eu acho que aí vem daquelas conversas que a gente teve no encontro passado, que eu realmente, de fato, não fui encorajada em nenhum momento da vida, nem profissional, nem pessoal, a acreditar nos meus talentos, a confiar naquilo que eu faço. Né? O tal do eu amo fazer, eu amo porque eu amo fazer, mas eu não confio a ponto de poder mostrar para as pessoas. Aí é o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ligar aquele, apertar o foda-se, e gente, eu falo foda-se, viu? A gente vai ligar o foda-se para a síndrome de impostora, né? Para aquela coisa da Essa impostora. cretina que eu dou Tá. tapa na cara dela. Porque se esse movimento desconfortável não acontecer, você vai continuar, vai passar a vida arrependida de não ter feito. É. Né? Então, vamos esperar também os feedbacks das outras pessoas. Às vezes, por exemplo, você estava tão encasquetada com o negócio da escola e a tua filha te trouxe aí a solução. Isso pode Sim, acontecer também com todos os projetos, as coisas que a gente faz. Às vezes a gente acha que não vai dar certo, enfim, baseado em todas essas crenças, mas a gente sequer tentou, né? O primeiro movimento que eu incentivo as minhas alunas a fazerem é entender o quanto isso é importante para você. Quando você fala de autoconfiança no pessoal, né, e que interfere no seu profissional e vice-versa, né, começar a entender de onde é que isso está localizado, porque às vezes você vai precisar de ajuda, terapia, enfim, mentoria, né, para desatar esses nós, mas uma parte importante do processo só você pode fazer. Só você pode fazer, né? Com todo o apoio que você já sabe que tem aqui, pelo menos nesse espaço, é um espaço seguro e você tem, né? Para compartilhar, para falar, para gerar o movimento, né? E eu achei muito legal que você, a partir desse exercício, você foi para o LinkedIn, que é algo difícil para você escrever, então você já furou uma bolha ali, né? A bolha do não sou capaz já foi furada. Então agora a periodicidade desse posicionamento é você quem decide. E eu quero que vocês façam isso como estratégia de posicionamento, sim, mas que isso esteja alinhado com aquilo que você considera possível no contexto atual. Porque amanhã você pode estar nadando aí no dinheiro, ter tempo disponível de qualidade, não sei o que, e faça isso só como hobby. Mas, por enquanto, você está construindo a sua marca. E para construir a sua marca,
para dar o seu nome, é preciso fazer um movimento estratégico consciente. Não adianta ficar esperando que a coisa caia do céu. Então, sim, a nossa missão a partir de tudo que a gente conversou é entender como você vai se posicionar e onde você vai se posicionar para ser vista, né? Para sua mensagem ser ouvida, para que você possa alcançar lugares que você sonha conquistar, profissionais e pessoais, né? Então, começa, agora que você já tem um pouco mais de consciência sobre o que você quer fazer, Fabi, dentro né, do que a gente conversou hoje, começa a testar. Fale mais sobre a maternidade dentro do contexto profissional. Veja como as pessoas que te acompanham se comportam. Veja como você se sente compartilhando sobre isso, né? E, no mínimo, vai ter alguém que vai ser profundamente tocado com a sua mensagem, que vai te acompanhar. E você não vai falar para todo mundo, não vai alcançar todo mundo. Você sabe disso, você trabalha com marketing, você sabe. Mas tem alguém que vai estar junto com você nesse processo. E essa construção de comunidade tem que ser feita a partir de pessoas que realmente estão conectadas com você. Elas têm que se conectar com você de alguma maneira. Então, se você ficar guardada, se todo esse talento ficar guardado dentro de casa, só na rotina do dia a dia, não vai rolar. Né? Você é sugada por um monte de coisas que não te dão oportunidade para o seu protagonismo, né? E, de novo, você consegue entregar valor e um valor muito grande para coisas que são para as outras pessoas. É a mesma coisa da louça, é a mesma coisa da roupa de festa, né? O que você está direcionando para você? Porque quem é que... Não sei se vocês fazem isso, mas eu já fiz muito, né? Por exemplo, vou servir... Eu recebi pessoas em casa, preparei uma comida deliciosa e tal, não sei o quê. Mas eu percebi que talvez a comida seja... Eu tô achando que a comida é pouca para todo mundo. Aí, o que é que você faz? Ao invés de compartilhar uma quantidade reduzida para todas as pessoas, você fica sem comer. E inventa uma desculpa para que todo mundo esteja saciado. Eu já fiz isso. Recebi pessoas em casa e, ao invés de ajustar as porções, eu simplesmente dei um jeito. Ah, não, eu não estou com muita fome, não sei o que, inventei uma desculpa. Isso já aconteceu. Você entende o tipo de raciocínio que a gente precisa quebrar? Então, a gente sempre quer entregar o melhor para as outras pessoas e a gente se exclui desse processo, né? Então, quando eu comecei a perceber que eu não era tão mais amada por causa disso, eu não era tão mais valorizada por causa disso, eu falei, peraí, gente, vamos... Se eu não fizer esse rolê, Provavelmente ninguém não vai fazer. percebe, né, na verdade. Percebe? A gente faz tão bem, né, quando a gente é uma pessoa que gosta de ajudar, colaborar, a gente faz isso tão bem que a outra pessoa nem percebe. Aí a gente fica o quê? Frustrada. Então eu vou fazer o quê? Eu fico frustrada, mas pelo menos eu tô com minha barriga cheia. Escolha quais são as lutas que você vai lutar. Certo? Então, eu gostaria muito que vocês fizessem esse exercício da frase, de lapidar bem a frase e de preencher aquela segunda etapa, né? Do que, por quê, para quem, como e as ferramentas. Eu queria que vocês enviassem isso para mim com um pouco mais de estrutura já. Então, Fabi, já trazendo ali qual tipo de assunto que você considera que poderia compartilhar, né? Laís, já preenchendo lá que você ainda não fez, né? Trazendo mais estrutura para essa frase. Para quê, Tati? Para nada ainda. Para nada. Isso é só um exercício para que você possa ver, se enxergar coisas novas que você pode também realizar, tá? Então, esse exercício que a gente está fazendo aqui não é para que você mude de profissão, para que você
largue tudo e vai empreender, vai vender miçanga na praia. Não, é para você entender que há possibilidades, que há muitas possibilidades a partir do conhecimento que você já tem e das causas que você defende. Certo? Combinado? Ah, Temos combinado? Laís tem uma missão aí já de trazer também. Ah, é para dar aula em algum lugar? Que lugar é esse? Como é? Que formato? É online? É presencial? Né? Quero que vocês estruturem mais isso. E eu quero perguntar também, vocês já leram o Essencialismo? Começaram? Eu tô lendo. Tá lendo? Como é que tá para você a leitura desse Muito livro? bom, Tá sendo muito bom? boa. Assim, eu tô até lendo. Eu tava terminando um outro, era meu livro de maio, né? Daí eu terminei o livro de maio. Eu comecei esse junto, assim, então essa é a minha leitura desse mês, assim, com certeza. Ai, que joia. E mas eu tô gostando bastante, assim, e tem muitas coisas, né, sobre as quais a gente vem refletindo aqui e coisas que eu venho passado, né? Então, é bem interessante essa reflexão sobre como aproveitar seu tempo, essa questão do falar não, né, da priorização, de como fazer escolhas mais inteligentes, né, sobre o que a gente pode fazer, né, o que a gente quer fazer também, né, como escolher esse tempo. Eu acho que tem alguns questionamentos que são meio naturais também, no sentido de falar assim, mas o cara, ele é, tipo, criador, ele é um dos criadores, né, do LinkedIn e tudo mais, tipo, tá numa posição que você fala, beleza, ele pode falar Tá não porque ele fácil, quiser, né? né? Em tese é mais fácil, assim, né? Então, acho que tem que excluir um pouco a questão do privilégio também, nessa Super. questão do... Acho que essa é a minha única crítica, assim, um pouco de pensar um pouco também nesse privilégio, né? Sobre o falar não também é um privilégio, e eu acho que tem várias camadas desse privilégio, enfim, né, de ser homem, enfim, sobre um monte de coisas, assim, né, que eu acho que fazem muita diferença, né. Mas é bem interessante, eu acho que é um exercício que vale realmente para todo mundo mesmo e de aplicar em pequenas coisas da vida, Do dia a assim, né, dia, né? Eu também eu concordo super com você com relação ao privilégio, né? Do dizer não é para mim isso essa é uma frase que é importante quando a gente toda vez que a gente vai ler alguma coisa ou absorver alguma informação, é muito importante que a gente coloque esse filtro, né? Do que é a realidade daquela pessoa, do que é a minha realidade, porque senão a gente entra não você pira, né, fala, eu sou uma grande incompetente, numa então, por que grande que esse cara bosta, consegue e né? eu não consigo, né, aí você Exato. fala, peraí, né. Agora, o que precisa ser feito é a gente estudar as estratégias por trás dessas realidades, né? O que a gente pode aplicar que faça sentido. Fabi, você não começou ainda não, né? Esse livro? não, ainda não. Tá. Então, ó, a Laís já conseguiu quebrar o jejum do livro, então aí já fica a dica. Agora é Eu minha tô vez. vencendo, gente, eu tô Vou muito seguir feliz. A Laís vai virar minha inspiração. Tá vendo? Inclusive, eu ganhei um Kindle de aniversário, entendeu? Ai, Ele é o não, minha primeiro vida livro não do existe Kindle, sem o então... Kindle. A minha também, gente. Ainda mais viajando do jeito que eu viajo, não tem como. E, Sim. assim, o meu sonho é ter uma casa com uma biblioteca cheia de livros. Esse é meu sonho mesmo. Ai, eu amo. Só que para isso eu tenho que ter casa. Eu ainda estou no passo anterior. Ainda tô decidindo, né? Ai, gente, é muito pó, tirar pó de livro, Deus me livre. Tá vendo? É. Mas o que eu quero que vocês façam como uma outra missão para gente, porque a gente vai falar sobre essencialismo no próximo encontro, né? Eu gostaria que vocês fizessem um exercício que, inclusive, está no livro, né? Você já chegou na fase do armário? Não, mas eu fiz esse exercício, porque eu fiz aniversário agora, recentemente, e aí toda vez que eu faço aniversário, eu dou uma limpada no armário, assim. Então, eu fiz um limpa nas roupas e tipo, cosmético, porque eu tenho um pouco de mania de ficar comprando cosmético, a hora que eu vejo tem um monte de coisa acumulada, a hora que eu vejo tem um monte de coisa vencida, tem coisa que eu nem usei. Então, eu fiz uma limpeza nos cosméticos, né, no banheiro e no meu armário. Só falta os sapatos, mas é porque eu também nem, na verdade, nem tenho, mas sempre tem alguma coisa para tirar, né? Não Vai tem tirar. muito assim. Sempre tem. Esse é bem um exercício que eu queria que vocês fizessem, né? Que você escolhesse qual é
ambiente que está mais entulhado? O que está mais entulhado na sua cabeça? Aí isso a gente vai resolver no próximo. Mas na casa, que eu quero. É uma coisa física mesmo, né? Mas e como é que tá o computador, Laís? Tá tudo organizadinho? Área de Ele trabalho? foi formatado recentemente, mas a minha pasta de downloads é caótica. É Porque eu caótico. trabalho no Drive e, tipo, A minha é também. tudo online. Eu não gosto de trabalhar online, né? Eu fico baixando coisas, aí eu subo pro Drive, mas depois não excluo do meu computador. Aí fica Pronto, uma não bagunça. falta isso aí. Então, eu quero que vocês coloquem foco em desentulhar. O que está entulhado? É alguma coisa na casa, cozinha, que geralmente a gente fica guardando aquele Tupperware tudo velho lá, furado, nessas coisas, que não precisa. É o seu armário, tem muita coisa parada. Eu quero que você escolha um ambiente, ou faça tudo, se você quiser, para movimentar essa energia. Eu quero que você sinta realmente a energia de tirar coisas que não estão em uso, que estão paradas, entulhadas, que você não gosta mais, roupas que não te servem mais e que você fica sonhando com um dia que vai ganhar peso ou perder peso para poder usar. Vamos viver o momento presente, né? Se realmente tem pessoas que precisam, inclusive, né, dessa energia que está parada aí. E que você desse um destino para essas coisas que estão entulhadas, né? Para fazer com que essa energia realmente, né, se movimente. Combinado? Então, Laís, que já fez essa faxina, já direcionou para algum lugar? Como é que você fez? Não, ainda não. Mas o Rafael está fazendo uma campanha do agasalho no trabalho dele, daí ele vai levar. Ah, joia. Então já faz isso. Veja se tem mais alguma coisa para desentulhar, mas a ideia é tirar o peso de coisas que estão paradas. Aí, de repente, você pensa que é uma relação, uma pessoa que você convive e que não precisava conviver, ou que você está dando atenção demais, quando na verdade não precisava. Você pode dar uma regulada no volume, né? Começa a refletir em coisas que estão atrapalhando o seu movimento de leveza. O que está atrapalhando o seu movimento de leveza, tá? Eu queria que você se dedicasse a isso nesses próximos dias e que a gente vai manter conversas mais frequentes no WhatsApp. Mandem áudio, não tem problema, tá? Mandem áudio, a gente vai trocando para a gente ajustar a frase do propósito, né? E, enquanto isso, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre esse entulhamento de ideias, de informações. De repente, façam filtros. Será que você está seguindo pessoas nas redes sociais que estão, né? Dá uma limpa, faz uma faxininha em tudo aquilo que está te impedindo de avançar, né? De se sentir mais leve, tá? Para a gente começar a descomplicar. E fica a dica do livro, esse livro tem muitos insights interessantes. No próximo encontro, então, que será? Deixa eu ver aqui na minha agenda. Deixa eu abrir aqui a minha agenda. 15, né? É. Então, nós vamos falar mais sobre essencialismo. Então, Legal. vai ser massa se vocês já tiverem aí com uma noção do que está entulhando, para a gente já pegar pesado nisso. Beleza? Beleza. Em uma Beleza. palavra, o que foi para você esse encontro de hoje? Acho que para mim foi muito reflexão. Reflexão. Acho que hoje foi um dia até mais introspectivo, assim, então foi bom. Acho que eu ouvi muitas coisas que eu precisava e que acho que vai me ajudar a pensar, assim, fluir um pouco mais. Eba. E é muito Bom, legal, né? Porque esclarecedor. esclarecedor. É interessante porque quando eu vejo, eu vou falar coisas do meu coração agora, tá? Entrando em contato com vocês. A Fabi, eu vejo a Fabi como uma pessoa muito do sentir,
E apesar da Laís ser uma pessoa do sentir também, eu vejo você como uma pessoa muito mais pragmática, muito mais, né? As coisas precisam estar com uma estrutura. E eu tenho muito das duas coisas, né? Eu sou uma pessoa muito da estrutura, eu preciso estar tudo organizadinho para eu fluir bem, mas eu tenho um sentir muito forte. E quando eu vejo a Laís falar, né? Nossa, para mim foi muito reflexivo, introspectivo, eu vejo que de alguma forma a gente está quebrando um pouco do pragmatismo, porque é importante, né? Sim. E, ao mesmo tempo, a Fabi, que é a minha percepção de vocês, eu nem sei se é verdade ainda, né? Que a gente está se conhecendo. Trazer um pouco de estrutura para o sentir também é fundamental, também é importante, né? Então, eu sinto que, de alguma maneira, a gente está entrando nessa harmonia entre fazer o que precisa ser feito e fazer o que a gente ama fazer, né? Trazer mais dessas duas coisas. Eu estou feliz, sou muito feliz com as nossas trocas. Espero que vocês também, né? Muito, e também, acho que com quando você certeza. falou sobre as palavras da Laís, que era organização, na minha cabeça eu pensava, nossa, eu preciso aprender isso com a Laís, porque, de fato, é isso mesmo, é o que falta, e acho que, assim, pensando na concepção, assim, na construção desse grupo, acho que isso é perfeito, porque acho que eu vou ter muito para aprender com ela sobre a questão da organização que eu não tenho, e vou ter muito para te ensinar também sobre essa parte do sentir que deixa, às vezes, essa coisa mais leve, né? Da gente, de quando você é mais metódico, enfim, acho que a gente consegue se completar aqui. Isso é E muito eu legal. Eu senti uma também. travinha, né, quando ela falou assim de ensinar, mas saiu, né? É verdade. É verdade. Muito bom. Fala, Laís. Mas para mim também, com certeza. Acho que é isso, né? Desse equilíbrio, acho que essa do de se permitir a vulnerabilidade, né, assim, em várias camadas e tudo mais. Então, isso é uma coisa que para mim é muito importante. E acho que até uma coisa, acho que esse processo, né, da mentoria e que, né, se fala muito hoje dos processos de coaching e de ter toda uma coisa, né, pejorativa em cima disso e tudo mais. E acho que até falando um pouco disso, acho que é de quebrar também um pouco um paradigma, né, de preconceito, às vezes mesmo, falar assim, eu vou fazer uma mentoria, sei nem o que falar, né, não sei nem o que pedir, não sei, mas às vezes é isso, às vezes eu também sou eu não me permitindo falar o que eu tô sentindo, ou Exato. não. E às vezes a frustração de não conseguir organizar meus pensamentos. Aí vem a neurose, né? De tipo assim, será que até isso eu preciso organizar? Será que eu não posso também, né? Tipo, Se pegar deixar leve? levar, né? Eu defendo muito o deixa a vida me levar com um planejamento, porque com planejamento você deixa a vida levar, você pode mudar, você pode, mas você tem uma linha de raciocínio ali, né? Você tem uma estrutura. Porque só se deixar levar, você pode estar deixando de decidir, né? E aí, se Com deixando certeza. levar, você pode chegar em qualquer lugar, mas não necessariamente é um lugar que você merece ou que você gostaria de estar, né? Então a gente tem que ter atenção a isso. Vamos fazer uma foto que eu não fiz a outra vez, né? Agora sim. A gente soltou o cabelo. Olha lá. Nossa, a luz aqui tá muito ruim. Acho que eu tô num Deus, lugar eu meio tava errado. pronta Então. para esse momento. Ó, aqui foi com muita maquiagem, viu, gente, para chegar nesse Nossa, eu tô com resultado. uma espinha aqui, parece que eu tô com um furinho na testa. Olha Sai do lá. outro lado. Gente, eu tô com o olho pequeniníssimo. Ai, amei o nosso encontro mais uma vez. Um beijo, então, para vocês. Façam a faxina aí do desentulho, né? A limpar. E a gente se vê, então. Mas mantemos a nossa conversa lá no nosso grupo, tá Sim. bem? Um beijo, Fechou. então. E só um elogio, Tati, porque é muito bom ver a sua cena colorida. Eu quero achar um Sim. lugar mais colorido de casa para fazer. Eu tô de roupa branca, esse fundo branco, e você tá tão bonito, você tá colorido, tá com fundo colorido. Essa casa que eu tô aqui na É Argentina, maravilhoso. assim, a dona é argentina, mas ela ama coisa mexicana, porque tem cor. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha a cozinha como é, ó.
Ah, é tudo. Tudo Ai, colorido. gente, que Aí barato. olha para cá, tem mais coisa colorida na parede. É tudo. Não sei se dá para ver um pedaço da sala lá, Ah, vermelho. tem outra cor ali também. Tem mais cor. Sim. Não, é muito colorido. Eu não decoraria a casa assim, né? Mas eu confesso que eu gosto dessa vibração. Peraí que eu já derrubei tudo. Gosto dessa vibração. Tem até uma bruxinha ali de caveira mexicana, tá vendo? Ai, caramba. Mas tá Adoro. bonito, tá? Seu fundo Muito ficou Já bom. pinta bonito. essa O cenário parede tá aí. maravilhoso. Pinta. Não, pior que eu recentemente eu pintei a minha casa, mas é que, tipo, bem esse lugar que eu fico sentada aqui, tipo, é o lugar mais branco da casa, mas eu fiz umas pinturas aqui em casa também, então tem pontos coloridos, mas E dá nunca é para um lugar botar que eu posso sentar e botar o computador, sabe? Não cabe uma planta aí no cantinho? Ela tem, diz que ela tá morrendo, coitada. Ela tá triste. É, mas uma Era um plantona livro. assim, ó, tipo, Tem que pôr sabe? uma alta. É, Dá para colocar, por exemplo, uma jiboia presa na parede em cima, caída assim, ó, ela fica um em cima, cenário é lindo. De verdade. vai ficar legal. Fica legal. É verdade. Fica a dica. Vou pensar nos Beijo. cenários aqui da próxima vez. Beijo. Beijo, Obrigada. gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau.